Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando esses bandidos, essa gente medíocre, idiota, prepotente, patética, covarde, fazendo bosta aqui, vomitando lixo e o baixo nível deles na minha vida aqui, eu não consigo me livrar desses animais de jeito nenhum. Já tentei de todas as formas e continuo aturando a sabotagem, os crimes dessa gente asquerosa que continua vomitando ódio na minha vida já tem 10 anos, tá? Enquanto isso eu vou fazendo aquilo que eles não meteram, uma patinha imunda de retardados para poder estragar, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre essas duas figuras aí da direita brasileira, que são o Nicolas Ferreira e a Caroline Detoni, que ganharam comissões especiais da Câmara, tá? E isso aí denota uma série de questões que a gente tem debatido aqui nos vídeos nos quais a gente fala de política aqui no canal, que são as questões ligadas ao fato de que a esquerda ganha no executivo e fica muitas vezes refém dessa gentalha da direita ali na Câmara e nas comissões, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, vamos falar um pouquinho sobre as duas comissões, sobre algumas consequências dessas escolhas aí, e também, para finalizar o vídeo, vamos falar sobre quem são exatamente os culpados, tá, dessas duas figuras estarem aí nessas comissões, tá bom? Então, pessoal, antes disso eu deixo para vocês mais uma vez aqui a dica do meu novo livro de poemas, Do Outro Lado de Cá, que está aqui na descrição do vídeo, Zap, para quem quiser entrar em contato para furar o bloqueio desses animais retardados aqui, dessa gente medíocre, baixo nível e patética que continua vomitando ódio aqui na minha vida e me atrapalhando a fazer as coisas que eu gosto aqui, as coisas que eu preciso fazer para seguir a minha vida, tá? Quem quiser entrar em contato aí, o Zap está na descrição do vídeo, a gente vai se falando, beleza? Bom, pessoal, então vamos lá. A matéria é do Brasil de Fato, vou deixar o link para vocês aí, também tentar atualizar os links anteriores, porque, enfim, volta e meia, todo dia tem problema aqui causado por esses animais e eu tenho que ficar aqui, né? Eu estou perdendo tempo todo dia por culpa desses bandidos, certo? Enfim, mas vamos lá, a matéria do Brasil de Fato, tá, diz o seguinte: escolha de Nicolas e Caroline Detoni para a presidência de comissões na Câmara estimula guerra cultural, diz analista do DIAP. Comissão de Educação, agora liderada pelo parlamentar mineiro, que é o tal do Nicolas, né, tem nas mãos pautas de peso e 180 milhões de reais em emendas. Isso aqui já é um ponto importante, né, para a galera que gosta de entender o que é política, que se interessa por compreender esses processos, e mesmo para aqueles que nunca tiveram a intenção de entender, mas que muitas vezes reclamam, né? Porque você conversa com as pessoas e muita gente reclama, não, porque o país não anda aqui, a educação está assim, está assado, e existem várias maneiras de você entender por que muitas vezes a educação não caminha, por que os projetos não, enfim, não são efetivados e etc e tal, tá? E essa é uma das pautas que eu tenho ponderado aqui nos vídeos que eu falo sobre política, que é tentar desenhar as causas disso. Quer dizer, a gente tem uma direita no Brasil que é isso, é interesse privado na frente de tudo, né? Ou no máximo ali protoprojetos que ainda que tenham ali um certo viés público, mas que estão, enfim, carregados de interesses ali que são na verdade até prejudiciais à própria sociedade, como é o caso, né, do armamento, né, como é o caso do porte de armas e tal, que acabou gerando aí, teve uma notícia ontem de que parece que mais de 5 mil armas, né, 5 mil bandidos, né, inclusive alguns do PCC foram armados com essa medida do Bolsonaro aí, quer dizer, ele armou o crime organizado, né, essa é a grande verdade. Enfim, dizendo que isso aí é para proteger do crime e tal, quer dizer, né, é uma estupidez assim galopante. Então é importante a gente ponderar isso aí, quer dizer, por que esses projetos, por que o Brasil não chega em níveis europeus ou em níveis enfim, né, dos países mais desenvolvidos na educação, na própria saúde, enfim, uma série de outras coisas aqui, né? É por culpa da direita brasileira. Vamos tentar entender isso aqui, tá? Então, quer dizer, tem emendas aí, tem pautas de 180 milhões de reais que vão ficar na mão do Nicolas Ferreira, que é essa figura que não tem a menor, assim, não tem a menor conexão com a educação, a não ser a partir de um viezinho conservador ali que é retrógrado, tá? E, enfim, vamos lá. Eles dizem o seguinte aqui: com a escolha de Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, e Caroline Detoni, do PL de Santa Catarina, para o comando das comissões de educação, ele vai ficar com a comissão de educação e ela com a comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a CCJ, que também é uma comissão importante da Câmara, tá?
o governo tende a ter trabalho nesses dois colegiados ao longo do ano. É o que afirma o analista político do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, Marcos Verlaine, para quem a gestão Lula vai precisar de muito jogo de cintura para lidar com a presença dos dois parlamentares nesses postos. Tá? A educação, por exemplo, tem nas mãos um montante de 180 milhões de reais a serem gastos nas chamadas emendas de comissão, ferramentas que permitem aos parlamentares uma canalização de recursos para projetos, entidades e outras ações nas suas bases estaduais. Pela competência que tem, o colegiado cuida de temas como direito à educação, recursos humanos e financeiros para a rede pública de ensino. Tá? Então, quer dizer, esse montante aqui incide diretamente sobre as escolas públicas, que muita gente critica sem saber, né, como que são geridas, de onde vem o dinheiro, como é que aquilo ali é, enfim, né, posto em prática e tudo mais. Tá? E política e sistema educacional, entre outros. É uma área muito importante, com recursos relevantes no governo, e por isso o governo vai precisar de muita estrutura e jogo de cintura para lidar com a presença do Nicolas na presidência, porque isso não é uma coisa que lá na frente o PT pode tentar alterar por meio de negociação. Dificilmente o PL aceitaria, afirma o Verlaine, tá? Que é o entrevistado. E aí a matéria continua, daqui a pouco, né, vamos finalizar aqui, faltam 2 parágrafozinhos e aí a gente parte para uma reflexão aqui, tá? A escolha do deputado para o cargo gerou reações de nomes do PT e outros personagens do mundo político nos últimos dias. Em nota dirigida à imprensa, a Frente Parlamentar Mista da Educação, por exemplo, disse ter profunda preocupação com o assunto. O documento destaca que a comissão tem pela frente a discussão de matérias importantes sobre o setor educacional por parte do Legislativo. O grupo cita os temas do novo ensino médio, tá, que é um tema muito importante, do Plano Nacional de Educação e do Sistema Nacional da Educação. Abre aspas. O parlamentar não tem atuação na área ou profundidade para conduzir os trabalhos em um tema que é central para o desenvolvimento do país, acrescenta à frente. Isso é mais ou menos como colocar o tratamento de alguém que está com um problema emocional nas mãos desses bandidos que estão me perturbando aqui há 10 anos. Né? É mais ou menos a mesma coisa que colocar o Nicolas para tratar de educação, quer dizer, uma pessoa que não tem vocação, que é um sujeito, né, enfim, violento, é um sujeito estúpido, né? É mais ou menos o que essa gentalha patética que está vomitando crime contra mim aqui também é, e estão atrasando a minha vida, criando problema, estresse, atraso, prejuízo. É só isso que essa gente sabe fazer, porque são o lixo do Brasil. Essa gente é o lixo do Brasil, tá? E daqui a pouco eles se vingam de novo aqui, vão se vingar amanhã, porque é isso que eles são, né? Não tem jeito, tá? Enfim, continuando aqui a matéria, tá? Do ponto de vista político, Verlaine interpreta a escolha do deputado para o colegiado como uma estratégia voltada ao acirramento da disputa ideológica entre a esquerda e a ala bolsonarista da Câmara. Tá? Diz ele o seguinte aqui: é uma espécie de provocação, assim como foi feito no passado com a escolha de Marcos Feliciano, do PSC de São Paulo, para a Comissão de Direitos Humanos em 2013. Quer dizer, colocar um pastor evangélico para uma Comissão de Direitos Humanos, né? Colocar um negacionista estúpido como esse Nicolas na Comissão de Educação, e colocar uma retardada também como essa tal de Caroline Detoni para a Comissão de Constituição e Justiça, sabe? Bom, enfim, continuando aqui, considerando essa experiência anterior, o governo vai ter que ter muito jogo de cintura para evitar desgastes maiores e conter danos. Nicolas não está ali para ajudar a resolver problemas na área da educação, e sim para criar embaraços políticos. E isso está claro. Essa frase aqui também serve para essa gentalha patética que está vomitando ódio contra mim, crime todo dia aqui, porque eles só sabem fazer isso. E a palavrinha embaraço aqui, no caso desses animais aqui, é até muito leve, porque o que eles criam aqui é constrangimento, crime, violência, ataque, podridão, baixo nível, prejuízo, mais crime, é um lixo de gente, assim, que eu estou aturando há 10 anos, tá? E, bom, enfim, então o Nicolas, quer dizer, obviamente que ele vai para lá para poder ficar criando discussões vazias, problemas, estresse, aborrecimento, violência, crise, né, e tudo mais, tá? O analista aplica o mesmo raciocínio à colocação da deputada Caroline Detoni na CCJ, que é o maior colegiado da casa e tradicionalmente o de maior disputa entre os partidos, tá? Que é a Comissão de Constituição e Justiça, certo? Em geral, fica com o comando da comissão quem tem a bancada mais volumosa. Esse é um grande problema aqui para a gente chegar na discussão que eu quero ponderar nesse vídeo com vocês aqui, tá? Quer dizer, na legislatura atual, que é de 2023 a 2026,
esse posto é do PL, porque a sigla teve 96 cadeiras no plenário. O PT vem em segundo com 68, e no ano passado um acordo entre as duas legendas fez com que a sigla de Lula presidisse a CCJ em troca da entrega do posto para o PL em 2024. Quer dizer, se o PT tivesse a maior bancada, ou até um outro partido de esquerda, enfim, essa negociação que é um atraso para o Brasil, ela não precisaria acontecer. Entendem? Então, quer dizer, vamos chegar em quem são os culpados disso aqui no final do vídeo, porque eu já falei disso num outro vídeo e vou trazer de novo essa questão aqui para vocês, tá? Bom, para finalizar aqui, o último parágrafo, tá? Diz aqui, né, a citação, mais uma citação do Verlaine, que está citado aqui pela matéria, tá? Abre aspas, diz ele: claro que o governo não queria isso, mas foi inevitável considerando o critério de proporcionalidade da Câmara. Critério de proporcionalidade, essa é a questão aqui, vamos chegar nessa discussão aqui no final. A escolha de um membro do PL se impôs. O drama maior do caso é a escolha de Caroline Detoni, já que ela é um nome do grupo que se engaja mais na guerra ideológica. E, na verdade, o Nicolas também, né? Não tem tanta diferença não. Tá? Enfim, a eleição dela para o cargo traz à tona esse conteúdo e certamente a tendência é que essa ala do PL use a CCJ, tá? Repito aqui, a Comissão de Constituição e Justiça, como mais um espaço de muita confrontação. Esse é um movimento que cresceu na Câmara desde 2018 com a eleição de Jair Bolsonaro para a presidência, e esse segmento segue disputando pontos chaves do jogo político. Tá? Então, pessoal, agora para a gente finalizar aqui, só um trechinho da matéria da Carta Capital, tá? que publica o seguinte aqui: como o Planalto atua para frear Nicolas Ferreira na Comissão de Educação. Principal temor é que o parlamentar utilize o colegiado para discutir temas que movimentam a extrema-direita brasileira, certo? Então vamos lá. Eles falam aqui, né, repetem o que já está na outra matéria do Brasil de Fato, tá? E diz que a escolha do deputado bolsonarista Nicolas Ferreira para a presidência da Comissão de Educação da Câmara acendeu o alerta no Palácio do Planalto, que estuda recorrer a uma tropa de choque para frear reveses e uma eventual ofensiva ideológica no colegiado. Tá? E aí eles continuam dizendo que um dos planos debatidos por parlamentares em conversas reservadas é promover a obstrução total de pautas ligadas ao bolsonarismo, tá? Segundo apurou a Carta Capital, certo? A blindagem ao ministro da Educação Camilo Santana e manobras no regimento através de requerimentos de urgência em projetos importantes também são ventiladas. Deputados... Agora, peraí, deixa eu voltar aqui porque deu um probleminha aqui. Bom, vamos lá, né? Porque tem, na verdade, isso aqui está hackeado, então volta e meia dá problema aqui causado por esses animais, né? Então, hoje o principal temor, tá vendo aqui, ó, coisa que eu consigo fazer fácil aqui, não estou conseguindo, porque esses animaizinhos ficam vomitando ódio aqui. Hoje o principal temor é que o parlamentar utilize o colegiado para discutir temas que movimentam a extrema-direita brasileira. A proibição do uso de pronomes neutros e de banheiros por identidade de gênero nas escolas, além do homeschooling e das escolas cívico-militares. Isso aqui, né, essa discussão vazia que essa direita patética que a gente tem aqui no Brasil fica vomitando, e é exatamente o que esses animaizinhos seguem fazendo aqui pelo hackeamento, ficam enchendo o saco aqui com questões que não me interessam. Por quê? Porque é provocação de baixo nível, eles precisam ser escutados o tempo todo, se não pela via do diálogo, pela via do crime, né, e continuam aqui, ó, vomitando ódio todo dia, tá? No seu discurso de agradecimento, por exemplo, Nicolas fez menção à educação domiciliar, uma das suas bandeiras antigas, e ele já se declarou favorável à regulamentação da prática na primeira eleição que disputou para a Câmara Municipal de Belo Horizonte. E essa discussão de homeschooling eu já fiz aqui no canal também, né? Fiz um vídeo aqui sobre isso, já tem bastante tempo, e na verdade, uma discussão que é até interessante de ponderar. Agora, vindo dessa gente aqui, é sempre no sentido de sabotar a educação mais ampla, sempre no sentido de fazer valer critérios conservadores, retrógrados e patéticos, ao mesmo tempo até violentos, né, para o debate brasileiro, né? Então a gente fica tendo que aturar essa gentalha aqui fazendo cagada por conta de um probleminha que eu vou ponderar com vocês no final aqui do vídeo, tá? Então, pessoal, é isso, né? Para finalizar, aqui está escrito, né? A presidência não é local para lacração, como dizem, é um cargo que exige uma certa liturgia.
mas se ele escolher esse caminho, vamos enfrentá-lo no debate, afirmou o deputado federal Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, ao defender a criação de uma frente parlamentar ampla para enfrentar toda e qualquer tentativa de desvirtuar os objetivos da comissão. Tá? E aí, para finalizar, pessoal, na mesma linha, Edilvan Alencar, do PDT, disse que o colega tem total desconhecimento sobre o tema, o Nicolas Ferreira, né? E prometeu não dar trégua ao deputado caso os direitos dos professores e a diversidade dos estudantes sejam desrespeitados. A comissão não será picadeiro de circo. Espero que o espetáculo circense dele permaneça apenas nas redes sociais, pontuou o deputado. Tá, pessoal? Então é isso, vamos tirar aqui para poder, né, eliminar aqui o fakezinho da gentalha e vamos continuar aqui a reflexão. Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia, né? Vamos ver o tempo aqui, porque é isso, né? 2, 3 minutos aqui por vídeo vomitando, né, o asco dessa gente nojenta que segue vomitando ódio aqui na minha vida. Mas enfim, a partir dessa questão e da escolha dessas duas figuras aí que não tem vocação nenhuma para estar ali, né? O Nicolas Ferreira tem mais de 1,5 milhão, teve mais de 1,5 milhão de votos, foi o deputado mais votado do Brasil, né? Isso é uma coisa bizarra que a gente tem aqui no Brasil. A Caroline Detoni teve 109 mil votos em Santa Catarina, tá? E sim, né, vale a pena ler também um trechinho, que tem um trechinho aqui sobre ela também, que vale a pena ler, tá? Que eu até separei aqui, esqueci de baixar aqui, pessoal. Eu não sei nem se isso aqui vai, né, se a pesquisa vai funcionar, porque isso aqui está hackeado, enfim. E eles ficam vomitando ódio aqui, atrapalhando. Tá? Enfim, a questão aqui, pessoal, é a seguinte. Tá? Vamos lá que agora abriu aqui. Seguinte, ó, só um trechinho rápido aqui sobre ela para vocês terem uma noção, tá? Das visões políticas dessa criatura. Tá? Vamos lá. Caroline se define como parte da direita política, especificamente como conservadora liberal, declarando Olavo de Carvalho como sua maior influência. Só aí já explica todo o resto, né? Infelizmente. Dentre as pautas políticas da deputada, destacam-se a oposição. Isso aqui é interessante também, né? Porque na hora de descrever os bolsominions, descrever a direita brasileira, eles sempre começam, basicamente, quase sempre começam descrevendo o que eles são contra, né? Porque eles são pela negação mesmo da política, pela negação do Estado, pela negação dos projetos, pela negação do desenvolvimento do país, etc. e tal, e só defendem ou pautas privadas, interesse privado, grana privada, né? Ou esses temas conservadores que são retrógrados, atrasados e patéticos, inclusive chegam ao nível de defender volta de ditadura e tal, porque eles são isso, né? Eu estou aturando gentinha desse nível aqui há 10 anos, tá? É um inferno, vocês não têm noção do inferno que é. Bom, dentre as pautas políticas então da deputada, destacam-se oposição, né, aos seguintes tópicos. Ela vai falando aqui, movimento do sem terra, aborto, descriminalização das drogas, que é uma questão que está aí, o STF está votando agora, né? O marxismo cultural e doutrinação em escolas, olha isso. Caroline defende o relaxamento da regulamentação sobre a venda, posse e porte de armas de fogo, né? É isso aí que está trazendo prejuízo para o Brasil também, e está armando o crime organizado, né? A manutenção e expansão do agronegócio, que não precisa dela para se expandir, inclusive teve números aí recordes agora com Lula, né? E dentre outros princípios conservadores, tá, pessoal? Então, assim, vamos lá, vamos fazer nossa reflexãozinha aqui, né, a despeito do baixo nível que eu estou aturando aqui, que é o inferno, mas enfim, vamos lá. Por que exatamente que essas comissões vão para a mão dessas figuras bizarras, essas figuras retrógradas, essas figuras baixo nível, que estão ali para gerar problema, discussão, atraso, sabe? É uma gente medíocre que é o atraso do Brasil, tá? Por que eles estão ali? Por que essas comissões vão para a mão dessas pessoas? Eu acabei de falar aqui, quando eu li a reportagem, sobre a questão da proporcionalidade, né? Então, o que é isso? As comissões acabam indo para as mãos, enfim, né, de parlamentares dos partidos com mais votos ou com maiores bancadas, né? Assim funciona. Então vamos recapitular o que a gente já falou aqui em outro vídeo, na época da eleição e em alguns vídeos posteriores, certo? A bancada do Congresso tem 513 deputados. A bancada de esquerda, são 128 deputados. Então tem PSOL, tem Rede, PT, PCdoB,
Partido Verde, PDT e o PSB, certo? E tem o Avante, que é o partido do Janones, que é um partido que o Lula, enfim, articulou ali na sua frente ampla, né, na hora da eleição, para poder, enfim, obter ali um apoio, obter mais votos. E o Avante tem 7 deputados, tá? O Janones e mais 6, certo? Agora, o Avante votou em 82% das medidas do Bolsonaro, a favor do Bolsonaro, né? Então não dá para dizer que é um partido de esquerda, certo? Então, mas a gente considera o Avante também, porque o Avante está na linha ali do Lula, mas enfim, né, de esquerda a esquerda mesmo, se você quiser garantir uma maioria de esquerda efetiva na Câmara, a gente ainda está em menos da metade, porque nós estamos com 24,9% da Câmara, ou seja, 128 deputados, tá? Então isso aí torna, é isso que causa esses problemas de chantagem do Arthur Lira, de ter que negociar bilhões e bilhões para emendas e etc e tal, que era o orçamento secreto do Bolsonaro, mas eles estão inclusive querendo aumentar. Aí o Arthur Lira foi para o microfone dizer que, né, que o Congresso tinha que ter acesso ao orçamento também, quer dizer, um golpista, né? E, bom, enfim, então essa proporcionalidade é que gera, e essas comissões acabam muitas vezes na mão dessas figuras aí da direita brasileira, tá? Agora, pessoal, por que isso é uma questão que é um problema, né? Porque o Lula ganhou com 51% dos votos, vocês lembram disso, né? E a gente considerar que a gente teve 24,9% de votos na esquerda para deputado, né, deputado federal e tal, e 51% para o Lula, fora os, né, o restante, fora os 3, 4% do Ciro e mais algumas figuras ali também, quer dizer, a gente vê aí que existe uma desproporção gigantesca das pessoas que votam na esquerda para o executivo e acabam votando em deputados de direita para o Congresso, né? Isso é nitidamente um retrato de um processo de alienação, ainda que seja até uma alienação local ali ou localizada no momento da eleição e tudo mais, a pessoa de repente até percebe algumas coisas depois, mas no momento da eleição ela está colocando ali o Lula na presidência, ou seja, um projeto de esquerda para o executivo, e pessoas que vão votar contra esse projeto no legislativo. Isso não faz o menor sentido, né? Essas pessoas que fizeram isso têm que ponderar isso aí. Então, assim, né, eu já fiz aqui a lógica numérica, fiz isso até com mais tranquilidade aqui em outros vídeos, mas estou no inferno aqui, insuportável, tá? Mas vamos tentando fazer. O Lula ganhou a eleição com 60 milhões e 300 mil votos e o Bolsonaro teve 58 milhões e 200, ou seja, uma diferença de 2 milhões e 100 mil votos, mais ou menos, tá? Para deputado federal, a esquerda toda, tá? Contando não só o PT, mas o PSB, o PSOL, a Rede, o PDT, etc., teve 28 milhões e 100 mil votos. Isso significa que 32 milhões e 189 mil eleitores votaram no Lula para presidente e em deputados da direita para o Congresso. São esses 32 milhões e 189 mil os verdadeiros culpados da Caroline de Tone e do Nicolas Ferreira estarem ganhando comissões importantes da Câmara dos Deputados, tá? Porque o restante são pessoas que votaram no Lula para presidente e em deputados da esquerda. E os 58 milhões de eleitores do Bolsonaro, a maioria esmagadora votou, evidentemente, em candidatos da direita para deputado. Essa é a equação bizarra que o Brasil tem que resolver para poder chegar naquilo que eu tenho chamado aqui do nosso próximo passo civilizatório, né, que é retirar a maioria da direita do Congresso, para aí sim essas comissões caminharem de forma mais efetiva, enfim, gerarem ali mais, inclusive mais velocidade nas modificações, e a gente não ficar aí o tempo todo atrasado, não só em relação às mudanças do nosso próprio país aqui, mas atrasados também nos testes externos, né, quando são feitos, a educação brasileira vai sempre mal, melhora um pouquinho, daqui a pouco a direita volta, piora de novo, ou então às vezes não consegue nem melhorar, porque não adianta a gente ganhar no executivo e manter essa gente no legislativo ali atrasando, atrapalhando, criando problemas, gerando inclusive discussões vazias que não levam a nada, né?
e mantendo ali minimamente só o interesse privado, né, no lugar do interesse público. Beleza, pessoal? Então essa é a numerologiazinha aí da bizarrice que a gente vive, tá? São 24,9% de deputados de esquerda, e o Lula ganhou 51%, mais os 4% do Ciro ali, e enfim, mais alguns votos ali. Você teria inclusive aí quase 60% de votos para a esquerda no executivo e menos de 25% no legislativo. Essa é a equação que a gente tem que resolver para o futuro, para que a gente não precise mais ficar negociando com essa gente medíocre, Nicolas Ferreira, enfim, Caroline Detone e Magno Malta, e essa gentalha que segue aí vomitando ali bosta e atrapalhando o país, atrasando o país, porque são a gentinha que são. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente volta no vídeo de amanhã aí. Enquanto esses animais fedorentos não destruírem tudo aqui, eu vou fazendo, tá bom? Grande abraço aí, tamo junto, fui.